E aí, galera? Vamos lá agora com a nossa aula sobre a rega. Então, o que é a rega exatamente? Quando a gente está falando sobre a rega ou a irrigação da nossa planta, a gente está referindo em como que a gente vai entregar a água para a nossa planta, né? Como que a gente vai conseguir regar a nossa planta. Isso não necessariamente quer dizer que a gente vai suplementar com nutrientes, mas simplesmente referindo à água que a nossa planta vai receber. Quando a gente fala de fertirrigação, a gente está falando não só em entregar a quantidade de água que a planta precisa, mas também, em conjunto com essa água, a gente está entregando uma solução nutritiva que vai prover todos os elementos que a planta precisa para conseguir crescer, né? Normalmente a gente está fazendo isso no nosso sistema inerte, né, de mineral, e a gente sempre vai querer entregar uma solução completa para a nossa planta nesse processo. Então é isso que vai diferenciar o simples irrigação versus a fertirrigação, em que a gente está alimentando a nossa planta no mesmo tempo. Tem várias formas que a gente pode regar a nossa planta, né? O mais básico sendo rega na mão. É o que faz mais sentido para o cultivador caseiro, a pessoa que está fazendo poucas plantas num espaço menor, porque sim, na verdade, você vai ter um nível de controle maior e você vai poder providenciar um nível de atenção maior para suas plantas quando você está regando na mão. Quando você está usando um sistema automático, vai facilitar a sua vida em termos de eficiência, no sentido que você não tem que regar um vaso, não, uma vaso de cada vez. Você pode regar mais de uma vez, muito mais planta de uma vez, mas sim você está dependendo um pouco no sistema e a capacidade dela regar a sua planta da melhor forma, da forma mais eficiente, da forma mais completa. E né, sempre com esses sistemas automatizados, a gente sempre né, encontra uns problemas de vez em quando que pode resultar em consequências para nossas plantas. Então, sim, quando a gente faz na mão, a gente tem mais controle sobre né, o resultado no vaso, a gente tem mais atenção que a gente vai prestar para nossa planta, porque só pelo fato de você ter que regar cada planta individualmente, muitas vezes vai querer dizer que você também vai prestar mais atenção para cada planta no nível individual, em que normalmente você vai conseguir né, ver qualquer problema que está surgindo muito antes do que quando você está regando de uma forma geral, com um sistema automático, muito mais planta, fica mais difícil você tipo, administrar de uma forma mais de perto cada planta no nível do individual, no indivíduo. Então, sempre vai ter um resultado mais num sistema melhor, mais completo, se você simplesmente fazer as regras na mão. Agora, sim, você vai perder certos benefícios do sistema automático quando você fizer isso, né? No sistema automático você tem outros benefícios que seria a eficiência e a habilidade de regar muito mais planta de uma vez. Com isso, né, você consegue talvez ah, ter um menos consistência na forma em que cada vaso vai ser regado. Não é mais difícil garantir que cada vaso vai receber 100% a quantidade, o volume de água que precisa, de uma forma bem uniforme no vaso, mas você consegue mais né, rendimento no final, em total, por conta da quantidade de plantas que você consegue levar até o final, sem ter grandes problemas. Lógico que se você aumentar muito a quantidade de planta, fica muito difícil você conseguir regar tudo aquilo na mão, né? A quantidade de tempo fica complicado e até a logística, né? Fica um pouco mais complicado quando você tem muita planta. Então essa é a dinâmica entre irrigação, fertirrigação e também o sistema automatizado versus o sistema que você faz na mão. Agora vamos falar sobre a água da nossa rega. Importante, né, quando a gente está falando sobre a rega, é saber a fonte da água e se ela foi tratada de alguma forma ou não. Né? Na minha cabeça existe três categorias principais de água. Uma de torneira, em que ela foi tratada de alguma forma, agora você não vai saber exatamente
de que jeito que ela foi tratada e qual que é o resultado no final necessariamente, mas com certeza foi tratado provavelmente com algum tipo de cloro para limpar a água e também algum carbonato para estabilizar o pH da água, ah, provavelmente. Não só isso, mas é comum conter certos outros elementos, que nem cálcio, sódio, e outras coisas que podem existir na água onde você mora. Cada lugar vai ter água diferente. Também tem água de osmose reversa, né, que é basicamente filtrada através de um membrano, muito diferente do que um filtro de carvão, um filtro de barro. Ela vai eliminar quase todos os sais dentro da água, mas acaba deixando a água um pouco ácido e bem sensível a qualquer mudança de pH, mesmo depois de aplicar elementos na solução, né, os nutrientes. Se você não estabilizar aquele pH com bastante buffer, ela pode ter uma tendência a, né, oscilar o pH muito mais do que uma água já estabilizada com algum tipo de carbonato. Isso talvez não seja um grande problema dependendo dos nutrientes que está usando ou substrato, mas dependendo da reação dos três, pode causar problemas aí requer que você estabilize o pH da água um pouco mais antes de adicionar a solução nutritiva. Também tem água destilada, né, que é água que em vapor foi tirado do ar, condensou e basicamente é uma água bem pura, normalmente bem neutro em pH, sem algum elemento. E também, quando você pega as pessoas que gostam de colher a água do ar-condicionado ou desumidificador, isso também, em teoria, qualificaria como água destilada. Deve ser perto ou zero em termos de EC e um pH bem neutro. Isso é uma água também que pode ser utilizada para fazer a nossa solução, mas também, que nem a osmose reversa, pode oscilar um pouco no pH se você não estabilizar ela. Que nem o osmose reversa, isso talvez não seja um grande problema dependendo dos nutrientes ou substrato, mas dependendo dos três, pode virar um problema. Agora a gente vai falar de todos os sistemas que existem, que geralmente são automatizados para nossas plantas, né? As diferentes formas de rega e sistemas de rega que existem quando a gente está usando fertilizante mineral e substrato inerte. Então a gente vai falar agora primeiro do sistema de drip e o run to waste, que é o mais comum que você vê em produção grande, é o que eu prefiro usar, é o que eu usei já há muitos anos na minha vida e o que eu acredito que seja a forma ideal para cultivar cannabis, ainda mais no indoor com substrato inerte, fertilizante mineral. Eu acredito que o drip, que é o gotejamento no substrato inerte, em que a água que escorre vai para o waste, né? Que você vai jogar fora, você não vai reutilizar aquela solução. Esse é o sistema em que eu acredito que seja o melhor para cannabis. Mas a gente também vai falar sobre o ebb and flow, né? Que é o sistema em que a mesa vai encher de água e esvaziar, né, várias vezes por dia. Muitas vezes as pessoas gostam de usar lã de rocha como o substrato nesse sistema, mas às vezes também aquelas bolinhas de argila expandida são comuns você ver nesse sistema. A gente vai falar sobre aeroponia, a gente vai falar sobre os deep water culture, em que a planta fica submersa na água, né? A raiz fica submersa 100% na água sempre. Um pouco sobre o NFT, Nutrient Film Technique, não as imagens, mas é um sistema em que basicamente a raiz também fica suspensa dentro de um cano onde tem um fluxo de solução nutritiva sempre. E também o sistema de autopot, que é bem comum você ver em grow caseiro, e ainda mais para iniciantes, quando eles estão começando a cultivar em casa. E a gente vai falar dos benefícios e as dificuldades de usar cada um. Então agora primeiro vamos falar sobre o sistema de drip, ou de gotejamento. Basicamente nesse sistema a gente vai ter nossos vasos, em que as nossas plantas estão com algum substrato inerte. A gente vai ter o nosso reservatório, que vai conter a nossa solução nutritiva. E a gente vai ter a nossa bomba dentro daquele reservatório. Aquela bomba vai mandar água através dos canos e as mangueiras até chegar nos gotejadores em cada planta. A água vai gotejar na planta, saturar o substrato
e o que vai escorrer da planta, né, seguindo o plano de runoff que a gente vai ver depois, vai para o waste, né, que é onde a água que vai embora vai ser eliminado, jogado fora, a gente não vai reutilizar aquela solução. A melhor forma de usar esse sistema é em uma que você rega, você manda a água logo cedo de manhã, satura o substrato e deixa ela secar até o dia seguinte, para que ela possa acordar seca e pronta para receber a próxima rega. Vai existir certos cenários, se você tiver um vaso pequeno, em que você vai precisar regar mais de uma vez por dia. Mas é extremamente importante que, ainda mais na flora, a gente deixe a nossa planta secar por completo e o vaso ficar bem leve, por volta de 20% de conteúdo de água dentro daquele vaso, antes de regar de novo. Normalmente isso vai acontecer pelo menos uma vez por dia, mas dependendo do tamanho do vaso, que nem eu falei, isso pode ocorrer mais de uma vez por dia. A gente daí em diante sempre vai querer saturar nossa planta e deixar secar todo dia de manhã. Se precisar fazer aquela segunda rega no final do dia, você somente vai regar com o suficiente para deixar aquela planta não murchar ou sofrer nenhum dano fisiológico até o dia seguinte. Se aquela planta conseguir aguentar até o dia seguinte sem murchar, é melhor você deixar a planta secar, se ela não secou completamente naquele dia. Essa estratégia de rega serve também se a gente está regando na mão. A gente quer seguir o mesmo padrão. Regar logo cedo, quando a luz acende, de preferência dentro da primeira hora. Regar a planta até saturação, pegar o nosso runoff e deixar secar ao longo do dia, provavelmente até o dia seguinte, de manhã cedo, quando a gente vai regar de novo. Que nem eu falei, vai existir talvez algumas situações, dependendo do tamanho do vaso, que você vai precisar adicionar mais água no final do dia, mas seria só o suficiente para ela aguentar até o dia seguinte. Você não quer que sua planta murcha, mas sim você quer que aquele vaso seca bastante de um dia para outro, ou pelo menos entre cada rega. Nesse sistema, quando é automatizado com gotejadores, o fluxo que eu normalmente vejo é entre 4 a 8 litros por hora. Normalmente você não precisa de muito volume, muito fluxo para atingir a saturação. E é melhor que o fluxo não seja tão alto, porque na situação em que você está usando o gotejador, é possível que você pode ter um resultado chamado channeling, em que você vai perder controle de uma grande parte do vaso, a água vai entrar e sair por dois pontos específicos, não vai deixar que o vaso satura por completo, fica totalmente saturado, e causa problemas daí em diante. É uma das consequências que pode ocorrer quando você está usando gotejamento. Então, sim, se você exagerar muito no fluxo, no que vai sair daquele gotejador, pode causar problemas. Então, é melhor você optar por um gotejador que tem uma capacidade entre 4 a 8 litros, no máximo 10 litros por hora. Sempre quando a gente está fazendo rega dessa forma, a gente vai procurar no mínimo 20% de runoff, né, água que vai escorrer no final, mas eu prefiro sempre procurar mais ou menos 25 a 30%. Eu sinto que esse valor vai garantir melhor que não vai acumular sal dentro do vaso. Com essa estratégia, que nem eu falei, a gente sempre quer seguir os valores do nosso runoff para saber como que a gente vai seguir alimentando a nossa planta. Você vai procurar aqueles 20 a 30% de runoff, vai medir os valores, você vai querer que eles vão alinhar com esses valores aqui. Você consegue ver que a gente sempre vai deixar que o valor que vai sair no runoff pode ser um pouco diferente do que está entrando perto de uma certa janela. E a gente quer tentar manter a nossa planta dentro dessa janela o máximo possível. Isso pode dizer que você precisa aumentar o nível de fertilizante em algumas fases ou diminuir para conseguir atingir o que está saindo. O que está saindo é mais importante atingir do que está entrando. Agora, nessa tabela aqui, vou te mostrar
como que a gente faz na vida real, numa situação real, para manter a nossa planta dentro da faixa aceitável, tentando seguir aquela outra tabela que eu mostrei. Seguindo aqueles parâmetros, como a gente consegue manter a nossa planta dentro da faixa aceitável. Você vai ver aqui que a gente tem o EC que a gente está procurando, o Target EC. O EC aqui entrou, o Input. Essa é uma que a gente vai medir bem antes de entrar no vaso. O pH que entrou, o EC que saiu no Drain EC, e no Drain pH, o pH que saiu. Você vai ver a relação entre o EC que entrou e o pH que saiu, e a decisão que foi feita para aumentar o EC, para ajudar em conjunto a diminuir o pH e manter o EC dentro da faixa que a gente está procurando pela fase. E qual que é a relação, né, entre os dois e como é que a gente vai manejar isso. Então é normal você ver aquela oscilação um pouco entre o que está entrando e o que está saindo, mas você sempre procura fazer o ajuste no que está entrando baseado no que está saindo. O próximo sistema que a gente vai ver é esse Ebb and Flow System. Nesse sistema, a nossa planta vai ser dentro de um substrato, provavelmente lã de rocha ou vasos com aquela argila expandida ou perilita. E elas vão ficar numa bandeja que vai encher de água algumas vezes por dia, normalmente em intervalos de 2 ou 4 horas. Você enche aquela bandeja de água, as plantas vão se regar, né? Elas vão absorver a água, o substrato vai saturar, o excesso da água que vai entrar, né, daquela bandeja do reservatório vai voltar para o reservatório, então vai recircular a água nesse sistema. E você vai ter que trocar a água toda semana desse jeito. Você consegue regar todas as suas plantas de uma forma bem uniforme, tudo de uma vez só. Esse sistema é uma que eu usei bastante no começo. Eu gostava do fato que era fácil montar, era fácil você fazer uma solução para todas, e é um sistema em que nem eu falei, tudo é regável de uma vez, e você não precisava ficar muito tempo regando uma planta de cada vez, né? Também o fato de ser automatizado facilita bastante a vida. Sempre deixava de intervalos de 4 horas, regando por meia hora, saturando o substrato e esperando mais 4 horas para secar entre as regas. Um dos problemas com esse sistema é que as plantas sempre vão dividir a água. Todas as plantas vão receber o mesmo banho de água, né, as raízes, e isso vai facilitar para que, se você tiver algum problema, algum patogênio que está dentro da água, alguma doença, algum fungo, fica mais fácil uma planta contaminar a outra. Então, se você tiver um fusarium, por exemplo, que começa nesse sistema, você pode garantir, né, que se uma planta pegar, todas vão pegar o fusarium dentro de pouco tempo, né? Vai ser muito fácil aquela contaminação espalhar. Mas tirando isso, você tem a vantagem que você consegue licitar um pouco de dryback na sua planta. A raiz não fica imersa na água sempre, então você consegue ter um pouco de estímulo de dryback. Mas que nem eu falei, a consequência é aquela que todas as plantas estão dividindo a mesma solução nutritiva. Esse sistema é muito popular para várias outras plantas que são cultivadas em grande quantidade, né, para aquele mesmo benefício de poder regar tudo de uma vez. E, né, que nem eu falei, foi um dos primeiros sistemas que eu utilizei quando eu comecei a cultivar. Funciona muito bem, mas hoje em dia eu prefiro muito mais o sistema com substrato inerte de coco e gotejamento ou rega na mão. O próximo sistema é o sistema aeropônico. O sistema aeropônico é bem parecido
com o sistema de ebb and flow, com algumas diferenças. Primeiro, as plantas, por mais que eles estejam em algum vaso, normalmente com argila expandida ou perilita, pode até ser uma lã de rocha para estabilizar a planta, a maioria das raízes vão ficar suspensa no ar. Elas vão receber um spray de solução nutritiva que vai vir do reservatório e também, muito parecido com o ebb and flow, você vai reutilizar essa solução, ela vai ser recirculada no sistema e pode aumentar as chances, né, de qualquer fungo que esteja presente contaminar todas as plantas de uma vez. Mas é verdade, sim, que as plantas vão responder super bem, ainda mais no estágio vegetativo, para esse tipo de sistema. O fato que ela consegue absorver muito oxigênio em conjunto com a solução nutritiva, que normalmente vai disparar a cada 5 minutos, vai, né, ajudar bastante a planta a ter um crescimento rápido, bem vigorosa. Mas um dos problemas é que fica muito difícil você fazer aquele estímulo de dry back, né, por conta da raiz estar suspensa no ar, se secar demais, que é muito fácil fazer nessa situação, você pode ter mais consequência do que benefício tentando estimular o dry back. Agora, no sistema do Deep Water Culture, é bem parecido com a aeroponia no sentido que a planta fica com a raiz suspensa. Agora, dessa vez, em vez de suspensa no ar, recebendo um spray de solução nutritiva a cada 5 minutos, ela fica submersa na água. Mas, ao invés de colocar a solução no ar com o sistema aeropônico, a gente está colocando oxigênio na água para providenciar, né, esse oxigênio para a raiz que precisa, para não afogar a planta. Então, normalmente o que você vai ver é um reservatório só, em que as plantas têm a raiz suspensa. Dentro daquele reservatório você tem uma bomba de ar que vai sempre deixar o nível de oxigênio dissolvido na água mais alto do que seria o normal, que nem você faria num tanque de peixe, para garantir que a raiz sempre vai ter acesso ao oxigênio. O problema com esse sistema, eu acredito que seja igual o problema que você vai encontrar com a aeroponia, não só o problema de fungo e de água, mas também o problema em que você não vai conseguir estimular certos drybacks ou o dryback ou certos estímulos generativos que né, vão ter um benefício para a aparência e a qualidade da flor no final. Então, por mais que esse sistema também seja ótimo para plantas mães ou plantas que você planeja manter no estado vegetativo, né, a clonagem, por exemplo, é muito fácil fazer com as duas formas, ou aeroponia ou com deep water culture, mas sim, essa uma fase da sua planta em que você não precisa necessariamente aquele mesmo estímulo que você precisaria na flora. Então, por mais que funcione nos estados mais vegetativos da planta, esses sistemas eu não recomendo para produção de flor. Agora o sistema de NFT, ou Nutrient Film Technique. Esse sistema é basicamente um sistema de Deep Water Culture, só que a gente vai utilizar uma bandeja em conjunto com o reservatório. Isso vai fazer possível que você consiga fazer o sistema parecido com Deep Water Culture, só que com menos água. Você precisa de menos água no reservatório e basicamente só um pequeno riozinho, né, um fluxo naquela bandeja que vai sempre estar alimentando a planta com água, oxigênio e uma solução nutritiva, mas aí ela vai escorrer daquela bandeja, voltar para o reservatório, voltar para a bomba e voltar para aquela bandeja. Então você consegue ter, né, um nível de água talvez de 1 centímetro em fluxo sempre na raiz da planta, vindo do reservatório, ao invés de ter, né, vários litros no reservatório grande, onde a raiz vai ficar suspensa. Muito comum você ver esse tipo de sistema em produção de alface, essas coisas assim, quando a gente vê sistema hidropônico em produção maior, né, nas estufas maiores, mais comerciais.
Mas por todos os mesmos motivos que eu já falei antes, né, aquelas questões de dividir água e não conseguir estimular o dryback, eu não acredito que esse sistema seja ideal para cannabis. E finalmente nós temos nosso Autopod. Esse sistema é muito comum com as pessoas que estão começando a cultivar pela primeira vez, né? Tem uma simplicidade em que você não precisa pensar muito em quando regar, você simplesmente vai encher o reservatório, a planta vai, o substrato, na verdade, vai absorver aquela água, vai sempre também manter um certo nível de oxigênio dentro daquele substrato para que a planta nunca afoga, mas sempre tem, né, aquela solução ao disposto dela, né, disponível para ela absorver. Eu acho que é basicamente um ótimo sistema para como aprender a regar, aprender tipo, a usar o substrato, aprender a cultivar, mas o próximo passo, se você utiliza um sistema desses, seria passar para um sistema de gotejamento ou run to waste, em que você vai ter mais controle sobre a nutrição da sua planta, porque você vai ter a habilidade de tirar o runoff. Né? Esse sistema é basicamente igual a um sistema de substrato, só que você perde aquela habilidade de controlar a direção da sua planta em termos de alimentação, porque você não sabe muito bem como ela está reagindo àquela solução naquela hora. Se você tiver certos equipamentos, né, sensores, o pulse meter da Blue Lab, alguma coisa desse tipo para medir dentro do substrato, talvez você consiga mais ou menos a mesma coisa no final, mas é um jeito bom para aprender, mas eu acredito que alguma hora é bom passar para um sistema em que você está regando na mão e colhendo aquela água que sai, aquele runoff, medindo e jogando fora. Agora vamos falar um pouco sobre técnicas avançadas de rega automática. Essas técnicas basicamente só servem se você tem sensores em que você consegue monitorar o conteúdo de água no vaso 24 horas por dia. A estratégia mais famosa dessas avançadas é o crop steering. Né? Não é uma estratégia que eu recomendo para cannabis. Eu vou explicar um pouco mais depois qual seria a estratégia ideal e vou demonstrar depois como que funciona a estratégia ideal. Mas é uma estratégia bem famosa em que eu sempre recebo muitas perguntas e então a gente vai ver exatamente como que ela funciona e o que é. Então você vai ver nessa imagem aqui que a gente tem esse exemplo de um dia de rega, onde a gente tem fase 1, 2 e 3. 3 é a noite, 1 é o começo do dia, fase 2 é basicamente meio do dia até o final do dia. Na fase 1, a gente está acordando a planta que acordou seca. E você vê que a ideia é você quer mandar várias pequenos volumes de irrigação, de água e de solução nutritiva, para ir aumentando a saturação aos poucos. Isso é para evitar que você vai ter aquele efeito de channeling, em que o que está entrando somente está entrando e saindo de um lugar específico e não está saturando o vaso por completo. Se você mandar pequenos volumes de água sem atingir seu runoff várias vezes antes de mandar aquele volume total no final, você consegue manter uma saturação mais uniforme no vaso. Então é por isso que você vê essa meio que mascada subindo no começo em fase 1. Fase 2 é o pico de fotossíntese em que a planta está, né, trabalhando mais, em teoria. Então, em teoria, você quer que a planta tenha tudo que precisa, incluindo água e fertilizante. Ao longo dessas horas, você vai diminuindo a quantidade de fertilizante que a planta recebe para até o final do dia a planta secar à noite sem acumular muito EC no vaso. E isso basicamente é a forma em que você vê muitas plantas que nem o tomate sendo cultivada de uma forma automatizada. Agora na próxima imagem a gente vai ver uma estratégia que eu acredito que seja mais ideal para cannabis. Você vai ver os períodos de noite e os períodos de dia dividido. Aqui a gente tem quase 3 dias de rega e 2 noites. Que você vê que a gente acorda a nossa planta com uma estratégia parecida. Não dá para ver as pequenas mudanças que nem uma escada, mas sim a gente manda pequenos volumes no início até atingir o ponto de saturação, idealmente dentro das primeiras 2 horas do dia. E a gente deixa a planta secar ao longo do dia.
Se ela secar tanto em que a gente está com medo que ela não vai aguentar até o dia seguinte, que é o caso nessa imagem, a gente rega de novo até saturação. E se a gente sentir, né, que no sistema que a gente está olhando aqui, que é uma de muito alta demanda na planta, que ela, mesmo depois daquela segunda saturação, não vai aguentar até o dia seguinte, a gente manda mais um pouco de água para ela aguentar. Esse sistema que você está vendo é um sistema em que a planta está basicamente recebendo o máximo de demanda possível e respondendo adequadamente. Ela está bebendo basicamente o total de conteúdo de água no vaso mais de uma vez por dia. Então agora só mais umas últimas questões sobre a rega. Primeiro, uma das coisas que a gente consegue fazer com a nossa rega é a aplicação de certos produtos, né? A rega pode fazer parte do nosso programa de MPI. Primeiramente, né, que nem eu comentei, você pode utilizar certos produtos para prevenir pragas, fungos, doenças. Por exemplo, né, o H2O2, o água oxigenada, é uma ótima opção para ajudar a prevenir e até tratar fungos no substrato ou na água. E também tem outras alternativas também para pragas, né? Certos óleos, piretrinas, substâncias, né, que você pode utilizar no substrato e na rega para combater as pragas, ainda mais as pragas que vão viver dentro do substrato. Muitas vezes você tem que realmente atingir elas no substrato com os produtos para funcionar. Os produtos podem ser os oleosos, né, óleos minerais horticulturais que você pode usar, ou óleos de neem, mas as plantas, na verdade, odeiam esses tratamentos de óleo na zona de raiz. Piretrinas são mais fáceis da planta tolerar, mas também você tem que ter muito cuidado com os ajuvantes que você pode encontrar nesses produtos, né? Você quer um produto que tem uma meia-vida bem curta, então você tem que pesquisar, né, o componente ativo para ter certeza que isso não é o caso com o seu, que, né, vai ser um produto que vai ter uma vida muito longa, né, no substrato. O flush também vai ajudar a eliminar um pouco. Que nem eu já comentei, você não quer aplicar nada sistêmico, que muitas vezes os produtos sistêmicos são aplicados através da rega. Então, se você está aplicando um produto na zona de raiz e ela vai ter ação na folha, isso provavelmente é um sinal que é um produto sistêmico. E além disso, também o dryback mesmo, né? Até o próprio dryback e a quantidade de água que a gente usa também faz parte do nosso programa de MPI, né? Se você consegue, se você sabe que tem certos problemas com fungos ou com certas pragas, realmente os nets, né, por exemplo, é bom você, né, ficar num programa de dryback um, bem, bem acompanhado. Você quer realmente ter certeza que seu vaso está secando frequentemente, até às vezes navega de vez em quando, se você está fazendo com, né, intenções de tentar reduzir populações de certas pragas. Mas sim, se você manter o substrato muito saturado muito tempo, isso vai ter uma tendência a ajudar as pragas e doenças proliferarem. E se você, né, fazer o seu dryback, você consegue evitar isso na sua planta. Então, né, não esquece que a gente pode usar a rega como parte da nossa estratégia. E agora, finalmente, só mais uma questão importante quando a gente está lidando com sistemas de rega automática. A gente sempre quer ter certeza que a gente está fazendo a manutenção necessária no nosso sistema, né? Sempre checando os filtros, mantendo a bomba, mantendo tudo limpo e funcionando, porque muitas vezes é equipamento que entope ou quebra, alguma manutenção, algum filtro, né, que dá problema, que aí causa muitas vezes as coisas catastróficas que podem ocorrer quando a gente está usando o sistema automático, as coisas que a gente não espera. Então não esqueçam sempre de manter, né, os sensores, todos os equipamentos do seu sistema para ter certeza que o sistema está funcionando da melhor forma possível mesmo. E é isso, galera. Tomara que vocês gostaram da aula de rega, né? Não esqueçam de mandar suas perguntas. E é isso. Valeu, é nóis.